tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite feito pela professora Alice, pela professora Vanessa. É um prazer aqui nesse congresso em homenagem à professora Maria Paula, uma grande referência nesse tema, as obras contribuíram muito para entender o papel que o direito tem em relação ao tratamento de políticas públicas. As obras são absolutamente seminais nesse particular, e todos nós somos seus alunos e aprendemos muito com as obras do professor. Eu vou tratar aqui da teoria dos diálogos, né, e gostaria inicialmente de contextualizar de que maneira a ideia de diálogos institucionais surge no debate, especialmente constitucional brasileiro, e qual papel que essa ideia pode ter na tutela judicial de políticas públicas, particularmente no âmbito de processos estruturais. Esse debate surge como uma alternativa às chamadas teorias de supremacia, ligadas especificamente à jurisdição constitucional, à interpretação da Constituição. Durante muito tempo no Brasil, foi um verdadeiro dogma a ideia de que o Supremo Tribunal Federal tem a última palavra sobre o sentido da Constituição. Isso era tido como uma obviedade, era tido como algo que decorria, né, naquela lógica do julgado clássico, né, no caso Marbury versus Madison, que foi reproduzido em vários outros casos, na Suprema Corte Americana, no caso City of Bourne, e no caso do Supremo Tribunal Federal, no caso foi prerrogativa de função. Era uma ideia de que era uma decorrência lógica da ideia de supremacia da Constituição, que o Judiciário teria a última palavra sobre questões constitucionais, e que seria também um corolário da história. Sempre foi assim, desde Marbury versus Madison, é assim. Ambas as ideias se mostraram bastante falaciosas, né? Não é um corolário do texto constitucional, não é uma consequência necessária do texto constitucional brasileiro, por exemplo, ao contrário do norte-americano. Atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o controle abstrato de constitucionalidade, e nem uma decorrência inequívoca da história. Ao se analisar desde a origem da jurisdição constitucional nos Estados Unidos, né, desde Marbury versus Madison, em 1803, no Brasil, desde a nossa primeira Constituição Republicana de 1891, o que se viu foi exatamente o contrário disso, não um protagonismo do Poder Judiciário em dar a última palavra nas questões constitucionais mais renhidas e mais relevantes politicamente, mas, ao contrário, uma prevalência de poderes, sobretudo do executivo, mas também do legislativo, nessas questões constitucionais mais divisíveis. E também não é uma consequência necessária da Constituição, porque uma certa, para usar a expressão do professor Mangabeira Unger, né, um certo segredinho sujo da supremacia judicial é aquela ideia, não. Se não tivermos supremacia judicial, ou seja, se o Supremo não tiver a última palavra sobre o sentido da Constituição, não há supremacia da Constituição. Viveremos numa democracia puramente majoritária, estatística, em que estaremos condenados a uma tirania de maiorias. Mas, na verdade, o segredinho sujo, a falácia, está em transplantar a supremacia de um texto para a supremacia de uma instituição. Da mesma maneira que supremacia legislativa é uma coisa, supremacia da lei é outra coisa, supremacia da Constituição é uma coisa, supremacia judicial é outra. Então, não há... a gente não pode comparar maçã com laranja. A gente não pode comparar a supremacia da lei com a supremacia judicial. Ou a gente está discutindo a supremacia de uma fonte, ou a gente está discutindo a supremacia de uma instituição. Então, colocando o debate nesses termos, mostrando e assim, só para deixar bem claro esse ponto, até o momento que eu escrevi a minha tese, terminei minha tese em 2011, publicada em 2012, eu me estimulei a escrever sobre isso porque era um dogma. O Supremo Tribunal Federal repetia isso em julgados dessa época,
Não, desde Marbury versus Madison, assim, isso é óbvio, está na Constituição, o Supremo tem a última palavra, artigo 102, etc. E a Suprema Corte Americana também, é verdade que o debate lá, em termos acadêmicos, começou antes que no Brasil, né? Isso, de alguma maneira, me alertou para a relevância desse tema. Mas isso é um dogma na teoria constitucional brasileira. E aí, colocado o debate nesses termos, ou seja, a gente tem que discutir supremacia judicial versus supremacia legislativa, como essas teses se colocam na história, né? O século XIX é o período do legiscentrismo. Isso é impactado, né? Isso impacta o direito constitucional, impacta o direito administrativo, né? A ideia de supremacia da lei, se a gente for ler, sejam os constitucionalistas tradicionais, o grande constitucionalista do Império Brasileiro, Marquês de São Vicente, ele reproduzia o que os constitucionalistas franceses diziam: a lei é a expressão da soberania popular. Ele tinha uma expressão, né, que era interessante, era bonita. Quer dizer, se vocês acharem que a Constituição é o edifício da soberania popular, isso é uma ilusão. A Constituição é a fachada, os alicerces são a lei. Exatamente o que os constitucionalistas franceses do século XIX falavam. E os administrativistas também. Então, foi um período em que a ideia de supremacia da lei, a lei é vista como expressão básica da soberania popular, o que, de alguma maneira, reduz a atividade judicial a uma atividade de aplicação imparcial da lei, né? Sobretudo com base em métodos mais formais, silogísticos, etc. Isso dá pouco espaço ao judiciário para a tutela de políticas públicas e de questões que tradicionalmente se imiscuíam no conceito tradicional de discricionariedade administrativa. O que se verifica no século XX, sobretudo no segundo pós-guerra, é um avanço da ideia de vinculação material à Constituição. Uma vinculação não apenas formal, mas uma vinculação material do legislador à Constituição. O que dá aos tribunais constitucionais um papel mais destacado no âmbito da interpretação constitucional. Então, a ideia de supremacia judicial passa a ser uma ideia mais forte, com base na ideia de que, se não houver a possibilidade de um Tribunal Constitucional, de uma Suprema Corte, dar a última palavra sobre questões constitucionais controvertidas, estaremos fadados a uma ditadura de maiorias e com todos os riscos inerentes a isso, que foram historicamente verificados. Então, supremacia judicial é resgatado, são resgatados os fundamentos tradicionais que remontam a Marbury versus Madison, como eu disse, o texto e a história, o conceito de supremacia judicial entra em voga. Só que, na verdade, o que a teoria dos diálogos tem de reticências essenciais em relação a teorias da supremacia, sejam elas legislativas ou judiciais? Tem um aspecto psicológico um pouco, um aspecto da psique humana. A partir do momento em que se atribui a alguém a última palavra, não se estimulam melhores comportamentos. A partir do momento em que se atribui a alguém uma última palavra inequívoca, depende essencialmente da virtude. E toda a ideia republicana é que a política não é feita de anjos. Os agentes públicos não são anjos, e, portanto, é preciso, isso remonta aos federalistas, Madison, dentre outros, que é preciso haver instrumentos jurídicos de contenção de sentimentos ou atitudes que não sejam as melhores. O Madison dizia no Federalista 78 que a ideia de separação de poderes como checks and balances servia exatamente para que a ambição contenha a ambição. E essa é uma ideia incorporada pela noção de diálogo. Se der uma última palavra inequívoca a quem quer que seja, a um agente público, a uma instituição, um grupo de agentes públicos, tendo em vista a natureza humana, isso vai acabar estimulando idiosincrasias, posturas
acima do bem e do mal, já que você é o supremo, é o soberano, tem a última palavra inequívoca, né? Então, a teoria dos diálogos ela é mais cética em relação às capacidades institucionais dos agentes públicos. Nem vê o legislador como um representante inequívoco da soberania popular, porque eleito, nem o juiz, porque dotado das garantias de independência judicial, imparcialidade, inamovibilidade e retividade de vencimentos, etc., vai ser um intérprete absolutamente imparcial e com acesso especial à vontade do Constituinte. Ou seja, ambas essas ideias mitificam, de fato, como atuam os agentes públicos e as instituições. Portanto, a teoria dos diálogos, ela parte de uma realidade, de uma análise mais pragmática da realidade, vê os agentes públicos como agentes de carne e osso, e, embora admita que determinadas instituições tenham uma maior capacidade institucional para determinadas funções estatais, né? Por exemplo, o judiciário, tendo em vista as garantias de independência, tem condições melhores para aplicar de maneira imparcial a Constituição, livre de pressões político-partidárias, por exemplo, e o Legislativo e o Executivo têm a maior aptidão, por exemplo, para concepção e implementação de políticas públicas, né, e questões de macro-justiça, essa é uma legitimidade a priori, porque o problema das teorias da supremacia é que elas trabalham com uma lógica de legitimação da atuação dos agentes públicos a priorística e definitiva. Ou seja, como o legislador é representante da vontade popular, logo a lei é expressão da vontade popular e não cabe nenhum questionamento quanto a isso. Como o Supremo Tribunal Federal é intérprete da Constituição, recebeu essa missão do Constituinte de 88 e, naquela visão mais tradicional do direito constitucional brasileiro, ao aplicar a Constituição, ele aplica a vontade constituinte do povo sobre a mera vontade de maiorias ocasionais, ele expressa inequivocamente o poder constituinte. Só que eu preciso analisar o conteúdo da decisão. Eu preciso verificar que, embora haja, a priori, uma maior legitimação, por exemplo, do judiciário para questões de microjustiça, né, aplicação da justiça ao caso concreto, e do Poder Executivo para concepção e implementação de políticas públicas, eu preciso checar o resultado dessa atuação, para saber se houve confirmação ou não dessa capacidade institucional a priori, né? Então, a teoria dos diálogos, ela não trabalha com uma legitimidade puramente, ou uma legitimação puramente ex ante. Ou seja, ela testa essa legitimidade a priori com uma legitimidade ex post. Ou seja, conferindo se aquela capacidade institucional se confirmou no caso concreto, né? Então, sim. Então, se, de alguma maneira, se confirmou essa capacidade institucional, e faz isso através de mecanismos de freios e contrapesos, que são bastante conhecidos no direito constitucional brasileiro, até porque a Constituição de 88 é pródiga nele. Então, de que maneira os processos estruturais, a teoria dos diálogos contribui para a discussão sobre os processos estruturais? Primeiro, porque pelas características dos processos estruturais, há uma demanda maior por participação, né? Como há um impacto não apenas nas partes do processo, mas, normalmente se discutem direitos coletivos, em que há um impacto bastante amplo, o engajamento de todos os atores que sofram algum impacto por parte da decisão fomenta teorias dialogais e a supremacia judicial no âmbito de processos estruturais, ela traz um duplo problema, né? Eu discuti muito isso em algumas teses de doutorado
sobre o estado de coisas inconstitucional que eu tive a oportunidade de examinar. A supremacia judicial em processos estruturais, a discussão sobre sistema prisional, por exemplo, faz com que a atuação do judiciário seja não só ilegítima, né? É uma pretensão achar que o judiciário vai, né, com piscar de olhos, mudar o sistema prisional brasileiro, mas ineficaz. E a gente que atua na advocacia pública sabe disso. Não adianta, e às vezes a gente vê isso, né? Decisões que querem mudar o mundo numa penada que são absolutamente infactíveis. Não há possibilidade, com a maior boa vontade, de se cumprir. Então, a postura não é do juiz, né, numa torre de marfim que vai mudar o mundo numa penada. É o juiz que chama os atores envolvidos e, através de decisões incrementais, né, mantendo o poder jurisdicional no processo executivo, né, no cumprimento de sentença, podendo, inclusive, rever decisões preteritamente proferidas, o que contraria uma lógica ortodoxa de coisa julgada. Se não for assim, não é só ilegítima a atuação do judiciário à luz da separação dos poderes, é inefetiva. Pode ter as melhores das intenções, na maioria das vezes há, mas, infelizmente, aquela decisão não vai sair do papel. Eu já falei aqui outro aspecto, a flexibilidade. E esse é um outro aspecto também, que é uma certa ilusão da supremacia judicial. Há uma expressão, né, que vem naqueles adesivos da OAB, né, decisão judicial não se discute, se cumpre. Né? É verdade. Né? É um corolário do Estado de Direito que não se pode negar cumprimento da decisão judicial. Só que muitas vezes o cumprimento da decisão judicial não é um ato de soltura de alguém que está preso. Não é um ato concreto, que é de fácil implementação. Vamos pensar na DPF do sistema prisional. Depois do Supremo reconhecer o estado de coisas inconstitucional, um ano depois houve um massacre no Rio Grande do Norte. Ou seja, piorou. Então, a gente não pode ter ilusão, né, nem o Constituinte, nem o Supremo são reimidos, né, que com, né, a proclamação de uma decisão fazem mudar. Sobretudo, se a gente pensar em estado de coisas inconstitucional, que é a situação típica de processos estruturais, é uma situação de violação massiva de direitos fundamentais, né, que exige uma atuação concertada dos três poderes do Estado nas três esferas da federação. Como fazer isso? Através de um acordo publicado no Diário Oficial e pronto. Cumprir a função, próximo processo. Não é assim. É preciso, né, como os grandes casos na Colômbia, na África do Sul, que são bastante conhecidos, de processos estruturais. Decisões incrementais, em que aquelas soluções, a priori, são testadas e eventualmente modificadas, trabalhadas em conjunto com os outros poderes do Estado, as três esferas da federação, e, sobretudo, o monitoramento por parte do tribunal que proferiu aquela decisão a respeito da implementação dessas decisões. Eu teria várias outras considerações a fazer, mas eu já esgotei meu tempo e me coloco à disposição para eventuais dúvidas.